colegas! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente tem sempre bastante dúvida e a gente não sabe muito bem o como fazer, o que fazer. A gente passa no turismo, né, aprovado em turismo, e aí? E aí faz o quê? Se tu não sabe, a primeira dica, a primeira coisa que eu posso dizer é não para de te capacitar, de fazer cursos, de sair da tua zona de conforto, de sair daquele teu lugar comum e de só ficar indo pra aula e tal. Não é mais suficiente. Não é mais suficiente só estar indo pra aula, tá? Então o vídeo de hoje é pra gente falar sobre como um estudante de turismo pode se construir durante a faculdade e depois também, né, mas enfim, durante a faculdade, para conseguir se tornar um profissional melhor, para conseguir atingir seus objetivos. Então a primeira coisa que a gente precisa falar é quais são esses objetivos, quais são as metas que um profissional do turismo, né, um estudante do turismo, precisa fazer para atingir aquele objetivo que ele quer. Aí vocês podem me dizer, Paula, mas que é o que acontece com muita gente do turismo, mas eu entrei no turismo sem saber muito bem o que era. Tem algumas razões pra isso, ou porque era mais fácil, ou porque eu escutou e viu que era legal, ou porque achou que era pra viajar, N razões. Mas aí tu chegou no turismo, começou a gostar no primeiro semestre, e aí? Ou entrou no turismo, não sabe se gosta ou não, e aí? Então vamos lá. E eu já vou esclarecer alguns pontos ao longo desse vídeo, quem trabalha, quem não pode fazer, a gente vai dar dicas pra tudo aqui. São coisas, muitas delas que eu fiz, outras que eu vi pessoas fazendo também, dicas, né, que a gente foi atrás para construções importantes, dicas que servem tanto para o profissional se construir melhor o profissional, como para atingir metas do mercado de trabalho, como para atingir metas da academia, para atingir metas aí na vida profissional e pessoal também, porque ajuda bastante. Mas vamos lá. Eu separei algumas ideias aqui, tá? Pro estudante de turismo e formas como ele pode estar sempre em contato com a profissão e querendo aprimorar aí as suas habilidades, tá? Primeira delas, iniciação científica. A iniciação científica é muito válida para quem tem vontade realmente de pesquisar um novo tema, tem alguma dúvida que gostaria de estudar mais, ou quer se inserir, né, na academia para ver se realmente de repente gosta dessa questão de pesquisa, porque existe assim, ó, a gente não sabe o que a gente gosta até a gente fazer, e só estar nas aulas, isso aí, eu tô falando assim, ó, nua e cruamente, só ir para as aulas não nos dá um parâmetro do que a gente quer depois da faculdade, não nos dá que segmento a gente gostaria de seguir, principalmente pro turismo, que é uma carreira ampla, que te dá N possibilidades para 1000 coisas. Se a gente não se especializar em uma delas, a gente fica com uma gama de opções em que a gente é básico em todas elas. Então a gente precisa ir para alguma área e lutar pelaquela área, estudar mais naquela área, se aprofundar naquele tema, enquanto a gente dá conta de entender um pouco de todas as outras, entender como o turismo funciona, esse monte de segmentos funciona interlaçado, porque todos eles são interlaçados, né? Interlaçados. Me deu um branco aí no português. Enfim. Segunda opção, empresa júnior. A empresa júnior é bem interessante para quem quer colocar a mão na massa, né? Para quem quer colocar a mão na massa na profissão, entender como funciona e tá respaldado aí por outras pessoas que hoje já estão fazendo isso e outras, né, outros tantos que também não sabem que estão caminhando junto. Normalmente tem professores que estão junto, que orientam, que dão esse apoio. Então a empresa júnior é uma ótima oportunidade para fazer isso. Terceiro, um trabalho ou um estágio, tá? Eu sei que tem muita gente que não tem possibilidade de só estudar, que precisa trabalhar para complementar, precisa trabalhar para se sustentar, tudo bem. Ainda assim, a pessoa está trabalhando, está no mercado de trabalho, está adquirindo experiência, mesmo que não seja na área do turismo. O que eu quero dizer, que eu disse lá no início, não para, é isso. É uma das coisas que a pessoa pode fazer. Se não pode, nesse momento, deixar de trabalhar, né, numa área totalmente que não tem nada a ver com turismo, mas porque precisa, tudo bem, não vai deixar de trabalhar por isso e não vai ficar se sentindo que não está fazendo nada, está inserido no mercado de trabalho. Mas quem tem a possibilidade de não precisar trabalhar, ou de poder decidir, escolher mais ou menos onde quer trabalhar, talvez ter uma remuneração menor ou não ter remuneração, bom, então procura um estágio na área, se oferece. Tem outro vídeo que vai sair também em seguida, depois desse aqui, o próximo, vai sair como conseguir um estágio, um trabalho, sem ter experiência, tá? Esse é o próximo vídeo depois desse que a gente vai gravar também. Agora,
Enquanto ele não vem, eu acho que é muito importante a gente tentar ir atrás de conseguir estágio, afinal quem precisa é tu, então é tu que tem que convencer a pessoa a te dar um estágio, a te dar um trabalho, a te dar uma oportunidade. Porque a pessoa tá te dando uma oportunidade, tu vai ter que mostrar pra ela realmente que tu vale a pena, que vale a pena tu ficar lá, que vale a pena ela te pagar. Idiomas, tá? É muito importante que a gente faça idiomas, que a gente não pare de se construir nessa questão. Por quê? Porque o mundo tá cada vez mais globalizado, a gente não vai voltar. A gente não vai voltar a não viajar, a gente não vai voltar a não consumir. A gente precisa fazer isso de forma consciente? Com certeza. Mas a gente precisa dos idiomas hoje em dia se a gente quiser trabalhar numa empresa que tenha contatos com a China, por exemplo, numa empresa que tenha contatos com os Estados Unidos, numa empresa que faça convênios com alguma outra empresa no exterior, ou mesmo numa empresa que precise traduzir documentos para enviar para outro setor, tá? Então tu precisa ter pelo menos o conhecimento do idioma para entender que os idiomas são carregados de cultura, que eles mudam, a forma de se comunicar com um país e com outro são diferentes, né? É fundamental ter outro idioma hoje em dia, no mínimo mais um além do português, tá? Precisa disso, é mínimo. Quem inclusive tem interesse em trabalhar com o nosso mercado, nós temos, todos os nossos vizinhos são de língua espanhola, a maioria, a gente precisa realmente aprender também, existe aí outra possibilidade de aprender o espanhol, ou o inglês, ou o alemão, ou o francês, ou o mandarim, ou o que idioma que for. Cursos extras, então cursos de tudo que é tipo. Ai, Paula, eu não tenho dinheiro. Gente, hoje não existe mais isso. A infinidade de cursos online gratuitos que tem em diversas plataformas. Inclusive, vou deixar o Instagram no final, porque a gente dá dicas dessas plataformas também lá no Instagram do Turismologia. A gente fala sobre isso, a gente traz dicas de idiomas, de como aprender gratuitamente. Hoje em dia a internet tá aí pra isso. Não tem mais como dizer que não tem tempo ou não tem dinheiro. Meia hora que tu tira do teu almoço pra fazer isso já é uma coisa que te ajuda. Diariamente, meia hora, tarará. Ai, Paula, daí eu não vou descansar. A vida é feita de escolhas, então tu escolhe não descansar para conseguir aprender um outro idioma. Essa é a troca que a gente precisa fazer e a gente vai ajustando na vida. Ou se tu pega ônibus, por exemplo, e vai para casa. Por que tu não usa esse tempo para fazer isso? Existem aplicativos que tu pode baixar o material online, o material e ter offline, esse tipo de questões, de soluções, né? São muito... tem várias, tem pra tudo que a gente quer fazer. Então eu diria que cursos extras é muito importante. Cursos presenciais também são muito válidos. Quem puder fazer cursos, às vezes tem workshop de um dia, de uma manhã, né? Às vezes fala com o professor, de repente até para, por exemplo, treinar essas características de liderança, conversa com o professor para levar os alunos, né, para assistir esse workshop, para fazer uma aula ou assistir uma palestra sobre um determinado assunto. Tudo isso ajuda a gente a se construir, a fazer contatos, né, que são muito importantes. Aí me leva ao outro, que são contatos. Olha, eu fiz uma listinha, o outro são contatos, justamente. A necessidade que a gente tem aí de fazer contatos, que a gente tem de estabelecer contatos e o que eu quero dizer por contatos. Eu acho que assim, os professores que a gente tem, eles são pessoas muito importantes pra gente, que podem ser muito importantes na nossa vida profissional. E a gente também no futuro pode vir a contribuir com eles também. Isso é uma troca, né? Nesse momento eles estão ensinando mais pra gente porque são eles que têm a carreira, são eles que têm a experiência, eles que pesquisaram, enfim, né? Depende aí de cada... do currículo de cada um, do background de cada um. Mas os professores, eles são pessoas que inclusive depois podem nos indicar para cargos, para trabalhos, para tarefas que a gente precisa fazer, ou nos chamar, né, nos convidar para fazer algo com eles. Isso é muito importante. Por isso que é muito importante que a gente consiga estabelecer uma relação legal com os professores de respeito. E essa é uma, enfim, das coisas que os estudantes de turismo podem fazer para se construir. Não só professores, né, mas são as pessoas mais próximas que a gente tem enquanto a gente é estudante. Mas, por exemplo, profissionais de fora da academia, então com quem a gente trabalha, para estágios ou para outros tipos de parcerias, enfim, algum voluntário, que por sinal é outra faceta aí que é possível para os estudantes fazerem, outra atividade. Por exemplo, se engajar em qualquer causa que interesse, obviamente, eu quero dizer por qualquer causa é qualquer atividade, né? Seja um voluntário, por exemplo... Eu fiz voluntário de inventariado turístico, então eu disse, olha, eu gostaria de participar, tenho vontade de fazer, fui fazer com o professor, eu escutei através de uma fofoca, fui falar com o professor, eu tenho vontade, se ninguém quiser, eu tenho vontade de fazer, gostaria muito de fazer, voluntário, foi tudo, não recebi nada, nem eu, nem os outros membros, né, da equipe que a gente participou, a gente fez um inventário turístico em uma cidade.
Então a gente foi, teve contato com as autoridades, pôs a mão na massa para entender como isso funcionava, entregou depois o documento, voltamos várias vezes, foi bastante trabalho, a gente não sabia exatamente como fazer, mas foi um aprendizado. Então eu acho que esse pode ser outra forma de se engajar com o turismo, de, né, ir atrás, de se construir como profissional. E tem uma vantagem aí que eu vejo de tudo isso, que é uma vantagem pessoal, além de estar contribuindo para outros e de se construir como profissional, o que indiretamente afeta outros pelo bom trabalho que a gente faz, mas diretamente pra gente, isso nos ajuda a entender aonde que a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta de fazer, né? Tanto dentro da academia quanto fora. Então, pra nossa, assim, se completar como profissionais, isso é muito importante, porque faz muita falta isso se a gente sai da academia sem nenhuma experiência de trabalho, né? Então, é isso aí. Achei que devia fazer isso, deve ter muito mais coisas também aí, eu trouxe alguns que eu anotei, que eu fui também pensando e refletindo sobre. Algumas das coisas que eu acho interessante, a gente pode trabalhar em setor público, setor privado, seja o que for, tá? Isso tem muita possibilidade, as empresas querem que a gente trabalhe, então é isso aí. E o que mais que eu tinha pra dizer pra vocês? É isso, não, né, pra gente não se estressar no início do período aí, nos primeiros períodos, a gente não tem que saber tudo, não sei se em algum momento da vida a gente sabe, acho que não, mas inclusive pela rapidez com que as coisas mudam. Mas eu acho assim, ter um plano e traçar metas pra atingir o objetivo no final desse planejamento é o que falta, entende? E é algo que faz falta pra gente enquanto profissionais. Então, enquanto estudantes, a gente tem que se construir também, porque é quando começa a nossa construção como profissional. Eu acho que era isso. Eu sou Paula Marquesan do Turismologia, eu sou turismóloga e atualmente eu sou bolsista e mestranda da União Europeia. Um beijo e até a próxima!